perspectiva de Weber, nas circunstâncias A filosofia de Hegel tem sido considerada o exercício da língua ao Como Le Breton era o grande... O principal tipo de crise, que é, digamos assim, endêmico ao capitalismo, ou faz parte da alma do capitalismo, é o que o Marx chama de crise de sobreacumulação. A gente pode percorrer um pouco a história desse sistema dos anos 30, da crise dos anos 30 para cá, para a gente poder perceber ao longo dessa história esses diferentes momentos de excesso que caracterizam o capitalismo e que são sinônimo de crise, como eu disse anteriormente. Bem, então, como todos sabem, nos anos 30, o capitalismo sofreu uma das suas piores crises. Essa crise teve um momento espetacular, que foi a queda das bolsas de valores em 29, no final de 29, e que aparentemente teria sido aquilo que detonou o processo de crise. Na realidade, porém, a gente já pode perceber ali a ocorrência de dois fenômenos. Um fenômeno muito claro de excesso de ativos financeiros, porque havia um processo especulativo com as ações, o mercado acionário, portanto, com a riqueza financeira. Mas essa situação de especulação, de excesso de preço dos ativos financeiros, ou de excesso de riqueza financeira, na realidade era indicativo de uma crise muito mais profunda, de uma crise de superprodução de mercadorias. O que significa dizer que, por trás da aparência da mera crise especulativa, existiam águas profundas trazendo uma crise estrutural do sistema capitalista, que levou uma década para ser resolvida. A crise atingiu o mundo todo, atingiu o Brasil também. A sua solução acabou, na linha do tempo, emparelhando com o surgimento da Segunda Guerra Mundial. E havia, inclusive, ao longo da Segunda Guerra Mundial, a partir do momento em que foi ficando claro que os aliados venceriam a guerra, e começou a ressurgir a seguinte preocupação: será que pós-guerra nós não voltaremos à situação de depressão da economia? A crise foi tão forte nos anos 30 que a gente pode dizer que, ao longo dos anos 30, com raras exceções, a economia do mundo todo estava numa situação de depressão mesmo, né? Estava num buraco, ou seja, estava todo aquele excesso de capital estava sendo desvalorizado. E aí a gente chega, nesse momento, numa definição importante de crise. Crise é a expressão do problema, desse problema que é característico do capitalismo, problema de sobreacumulação de capital, mas é, ao mesmo tempo, a sua solução. Por que a crise é a solução? Porque ela queima capital e acaba, portanto, com o excesso de capital. A questão é que o preço a pagar por esta solução é muito alto normalmente. Significa anos, às vezes décadas, de baixa produção, baixa renda, desemprego, fome, etc, etc. Então, recorrentemente, o sistema tem essa tendência. Essa tendência, ela aparece sob a forma de crise, e a crise é, portanto, a expressão do problema e, ao mesmo tempo, a sua solução, porque
ela queima capital. Logo, crise é irmã siamesa do capitalismo. Não existe capitalismo sem crise. Ora, mas interessante que no pós-guerra, era tão grande a preocupação de que, fim da guerra, a economia voltasse para o estado deprimido em que então se encontrava, que uma série de arranjos foram feitos que acabaram por produzir, no pós-guerra, uma situação de 30 anos sem crise. São os chamados 30 anos dourados do capitalismo. Esse arranjo envolveu uma ativa participação do Estado, seja como controlador da demanda efetiva, um Estado keynesiano, um Estado keynesiano, quer dizer, inspirado nas teorias do economista John Maynard Keynes, que postulava, com razão, que o Estado pode monitorar o crescimento capitalista, de modo a impedir as situações de crise. E o Estado capitalista dos principais países do mundo fez isso ao longo desses 30 anos, até o começo dos anos 70. Combinou-se também com isso a construção, aí claramente como uma tentativa de se contrapor ideologicamente ao chamado socialismo real, a construção do chamado Estado do bem-estar social, principalmente nos países europeus. No terceiro mundo, aqui principalmente na América Latina, todo esse ambiente, né, esse espírito de época, vamos dizer assim, foi traduzido aqui pelo chamado desenvolvimentismo, né, pelo Estado desenvolvimentista. Muito bem. Esse mundo, no entanto, por uma série de razões que a gente não tem como entrar em detalhes aqui, ele entra em colapso no início dos anos 70. Vários elementos dão conta disso. O primeiro elemento é a necessidade que os Estados Unidos tiveram de desvincular o dólar do ouro. Um outro elemento desse acordão dos 30 anos dourados pós-Segunda Guerra foi o chamado Acordo de Bretton Woods. O Acordo de Bretton Woods que estabeleceu as regras para o sistema monetário internacional, colocando o dólar americano como a moeda-chave, todas as demais moedas se referenciando no dólar americano e o dólar americano, por sua vez, referenciado no ouro, não é? Por razões próprias da economia americana, de um lado, aprofundadas pela questão da Guerra Fria, de outro, e pelas questões que já envolviam uma crise de sobreacumulação gigantesca, né, obrigaram os Estados Unidos a desvincular o dólar do ouro no começo dos anos 70. Isso junto com... bom, e com isso nós entramos numa fase inédita na história capitalista, que é a seguinte: o dinheiro mundial é uma moeda puramente fiduciária. Ele não tem lastro, não tem mais lastro. Tá? Até começo dos anos 70, o dinheiro mundial era o dólar, como continua a ser, só que esse dólar de antes, né, ele tinha uma base, uma corrente amarrada no ouro. Depois deixa de ter. Então nós temos uma moeda puramente fiduciária como dinheiro mundial. Ora, isto é, de uma certa forma, uma condição necessária para que a chamada riqueza financeira possa crescer explosivamente. E ela começa a crescer muito nesses anos 70 e no começo dos anos 80, o tamanho do estoque de riqueza financeira era exatamente igual ao tamanho do PIB mundial. Certo? O que importa é que, hoje, se a gente olhar essa relação, a gente vai ver que a riqueza financeira, mesmo com essa depreciação que houve aqui por causa da crise de 2008, 2009, deve ter de novo uma queda aqui depois, por conta da crise agora, dá quase 4 vezes. Não é? Então, a gente pode dizer que, enquanto o PIB mundial cresce aqui, né, numa linha aqui mais ou menos com uma inclinação pequena aqui em relação à origem, a curva dos ativos financeiros cresce exponencialmente, ela faz assim. A tendência, portanto, é que esse descompasso vá crescendo cada vez mais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a riqueza financeira hoje é absolutamente dominante.
Isso não é a relação entre a riqueza financeira e a riqueza real. Não é essa relação. Né? Ela é a relação entre a riqueza financeira e a renda real produzida ano a ano por uma riqueza real que está por trás dela. A questão é como chegamos a essa situação. Aquela crise dos anos 80, quer dizer, ela aparece ali nos anos 70, mas ela se configura nos anos 80, essa crise não foi resolvida ainda. Ela não foi resolvida. A prova, digamos assim, de que ela não foi resolvida é que a riqueza financeira vai crescendo exponencialmente. E a gente tem, ao contrário dos 30 anos dourados, que caracterizaram o capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem, a partir dos anos 80, uma sucessiva série de crises financeiras. Crises que vão desde a crise das dívidas dos países latino-americanos nos anos 80, depois passam nos anos 90 por crises imobiliárias, a crise imobiliária americana, a crise da Libra inglesa em 92, depois as crises de novo do México, da Ásia, dos países asiáticos, a crise russa, depois a crise brasileira, a crise argentina, aí a crise das empresas.com, lá da Bolsa Americana, finalmente a crise imobiliária de 2008, 2009 e agora essa crise europeia. Então, estas crises, elas não são crises que desconectadas. Elas estão interligadas por uma situação em que eu tenho uma crise de sobreacumulação não resolvida e, por conta disso, um crescimento explosivo da riqueza financeira. Vamos voltar um pouquinho, lembrar como é que essa riqueza financeira começa a crescer. Como é que ela começa a crescer e por que ela gera um discurso que é um discurso que a gente costumou chamar aí na literatura de neoliberal, que é um discurso de recuperação do poder das finanças, porque todo esse período dos 30 anos dourados foi um período em que as finanças foram, digamos assim, acorrentadas, né? Elas tiveram os seus graus de liberdade absolutamente tolhidos pelo Estado, que está intervindo o tempo todo, pelo próprio sistema de Bretton Woods, pela regulação, poderosa regulação do sistema financeiro, de modo que as chamadas altas finanças, elas ficaram com o seu espaço de atuação absolutamente restringido nesses 30 anos dourados. E, a partir dos anos 80, trata-se de recuperar esse espaço. Recuperar esse espaço é recuperar o discurso do mercado. O discurso das virtudes do mercado contra a ineficiência do Estado, contra o desperdício do Estado, enfim. Esse discurso que ficou muito presente, né, que esteve muito presente, continua presente ao longo desses anos todos, de 1980 para cá. Fora do Brasil e no Brasil também. Mas como é que começa esse crescimento da riqueza financeira? Como é que a gente sai de um sistema, digamos assim, de um sistema protegido do mundo, quer dizer, um sistema onde o crescimento capitalista é domesticado de uma certa forma e ele é como se, nesse mundo dos 30 anos dourados, é como se a produção deixasse de ser apenas um meio para a valorização do valor, né? Deixasse de ser apenas um meio para que o capital se valorizasse e passasse a ter uma importância própria. O fato de o Estado estar permanentemente controlando o nível de produção e o nível de emprego, o fato de vários, pelo menos no mundo do Estado do Bem-Estar Social, vários dos bens e serviços saírem da arena do Estado e passarem a ser controlados, saírem da arena do mercado e passarem a ser controlados pelo Estado, né, bens essenciais como saúde, educação, transporte, lazer, etc. E a própria força de trabalho, né, a força de trabalho ela passa a ter direitos políticos, vamos dizer assim, deixa de ser tratada como uma mercadoria como outra qualquer.
Então, tudo isso a gente poderia traduzir de uma forma bastante reduzida, dizendo que, bom, é como se a produção e o que está por trás dela, a renda, o emprego, a vida das pessoas, passasse a ter deixasse de ser apenas um meio para a valorização do capital e passasse a ter um espaço próprio. Né? Bom, mas a gente sai desse mundo protegido, desse mundo em que o capital está produzindo muita riqueza, mas não está produzindo crises, e vai para um mundo em que a riqueza financeira começa a dominar o processo de valorização capitalista. Isso começa porque existia um espaço na Inglaterra, na chamada City Londrina, um espaço que veio a ser depois o espaço conhecido como do Euromercado, em que as transações em dólar podiam ser feitas e que estava ao desabrigo da regulação de qualquer banco central de qualquer país. Esse espaço, ele estava previsto no próprio acordo de Bretton Woods. Mas enquanto o acordo funcionou, ele era letra morta, não fazia diferença. De uma certa forma, esse espaço foi como uma espécie de um prêmio de consolação dado à Inglaterra, vamos dizer assim, pelo fato de ela ter perdido a batalha, a Libra perdeu a batalha para o dólar americano, e o dólar americano, principalmente depois da guerra, se impôs como moeda mundial, como dinheiro mundial. E para, digamos, manter a tradição da City Londrina, então construiu-se esse espaço lá. Muito bem, as empresas americanas que estavam na Europa, para reconstruir a Europa, suas perspectivas de lucro começaram a ficar já não tão boas. Ao mesmo tempo, elas não queriam voltar para os Estados Unidos, repatriar os lucros para os Estados Unidos, que na época tinha uma legislação tributária que elas consideravam muito pesada, muito contrária aos seus interesses. Então, esse recurso financeiro não foi reaplicado na produção, nem voltou para os Estados Unidos. Começou a empofar, né? A gente brinca, né? Fala liquidez, né? Começou a empofar ali na City Londrina. Buscando o quê? Tomadores de recursos. Buscando aplicação financeira. Uma aplicação financeira que substituiria a aplicação produtiva que elas julgavam que não era mais o caso de continuar a fazer. Os tomadores desses empréstimos, quem foram? Os países latino-americanos. Os países latino-americanos que estavam confrontados com a crise do petróleo e que tinham duas alternativas: ou se endividar, que tinha um alto grau de liquidez internacional, para continuar a crescer mesmo com a crise do petróleo, ou botar o pé no freio, refrear o crescimento, porque o preço do petróleo tinha quadruplicado e a maior parte desses países, com exceção da Venezuela, não produzia petróleo. Muito bem, então essa é a nossa história, que é a história do Brasil, que a gente conhece bastante. Houve aí uma tentativa de desbancar o dólar como dinheiro mundial, porque ao longo dos anos 70 o dólar se desvalorizou. Para combater essa tentativa, o governo americano, ele quadruplica as taxas de juros no final dos anos 70. Em 79, o presidente do Banco Central, Paul Volcker, ele quadruplica as taxas de juros ainda no governo Carter. Depois entra o governo Reagan e sobe ainda mais as taxas de juros. Bom, isso quebrou a América Latina, porque existia, na realidade, o quê? Já uma bolha de ativos financeiros, de créditos, né, dos bancos internacionais, principalmente americanos, europeus, contra os credores brasileiros, e para ajudar veio o aumento das taxas de juros, vamos dizer assim. Bom, então isso gerou a crise das dívidas latino-americanas e com isso, né, a gente já está por aqui, mais ou menos, nesse ponto aqui, né, e a riqueza financeira continua a crescer. A própria crise do petróleo, e depois o segundo choque do petróleo,
fez crescer essa riqueza financeira, porque era em ativos financeiros que os árabes começaram a aplicar os altíssimos superávites que passaram a ter, os chamados petrodólares daí, que passaram a ter por conta do aumento de preços do petróleo. Muito bem. Então, ao mesmo tempo, essa riqueza financeira que cresce, ela não podia conviver com um mundo cheio de regulamentações, com um mundo em que ela não podia se mexer. O capital financeiro é o capital que mais precisa de mobilidade. Ele precisa estar hoje aqui e 20 segundos depois em outro lugar. Ele precisa aproveitar uma taxa de juros boa na Indonésia, né, e uma ação boa na Bolsa de Frankfurt. Então ele precisa ter uma mobilidade enorme. Ora, num mundo cheio de quarentenas, controles de capital, restrições à circulação do capital financeiro, restrições à entrada, restrições à saída, essa riqueza financeira não podia se mexer. A grita geral para a abertura dos mercados, para a desrepressão financeira, para tudo isso, que a gente veio a chamar depois de neoliberalismo, começa aí. Né? Começa no final dos anos 70 e daí vai em frente. Aí todo o discurso neoliberal vai se impondo, até porque o mundo anterior tinha entrado em crise, essa crise é uma crise de sobreacumulação irresolvida, né? E que vai, em paralelo, caminhando com uma situação de excesso de ativos financeiros, né? Que vai crescendo, num descompasso cada vez maior com a riqueza real. Essa situação só se altera um pouquinho, digamos, nos últimos 10 anos, em que a entrada da China, de alguma maneira, resolve um pouco o problema da sobreacumulação, a gente pode dizer dessa forma. Porque é todo um espaço, um continente novo que entra dentro do capitalismo e que permite a valorização produtiva novamente se colocar. Até por conta, né, do reduzido preço da mão de obra chinesa, né? Então eu tenho aqui uma situação absolutamente favorável, aqui nesse primeiro pedaço do movimento, e depois tenho aqui uma situação também absolutamente favorável por conta do tamanho do mercado chinês, né, e das necessidades explosivas de matérias-primas e bens de consumo e tudo mais que os chineses têm para ocidentalizar o seu modo de vida, é 1 bilhão e não sei quantos milhões de pessoas, enfim. Então a gente tem aí um pequeno alívio nesse problema da sobreacumulação nesses últimos 10 anos, a gente poderia dizer assim. Só que isso está convivendo com esse descompasso que tende a ficar cada vez maior, apesar da crise, que vai desvalorizando essa riqueza financeira. Então está convivendo com esse mundo em que a riqueza financeira domina. Esse predomínio da riqueza financeira, também chamado de financiarização por vários estudiosos, tem profundos impactos na produção. Vai ter profundos impactos na produção. Toda a transformação do sistema produtivo nas relações de trabalho, no próprio processo de trabalho, a vitória do chamado toyotismo, dos processos do tipo just in time e coisas dessa natureza, que tendem a tornar, por exemplo, o trabalho flexível, né? O trabalho tem que ser, ele tem que estar sempre à disposição de todas as necessidades do capital e assim por diante. Todas essas modificações, as modificações também no plano da divisão internacional do trabalho, elas têm que ver com esse predomínio da riqueza financeira. Então, os imperativos da riqueza financeira, os imperativos da valorização financeira, estão hoje comandando a própria produção. Então, há uma inversão, né? Ao invés de serem um espelho, como normalmente é a riqueza financeira, é um espelho da riqueza real e do crescimento da riqueza real, e não deveria comandar a produção, hoje essa riqueza financeira é que comanda a própria acumulação produtiva. De modo que o que a gente pode dizer desse momento atual de crise, por exemplo, na Europa, dos países europeus, a crise dos países europeus é um desdobramento da crise de 2008, combinada com a situação muito particular criada pelo euro,
né? E a crise de 2008, por sua vez, é o resultado da forma como se resolveu a crise anterior, de 2000-2001, que é a crise das empresas.com, né? Então, o governo americano resolve essa crise com uma redução brutal das taxas de juros. Com isso, ele inflaciona imediatamente todos os ativos financeiros, em particular as hipotecas, né? E que vem a gerar a crise imobiliária em seguida. Então, você tem, na realidade, uma sucessão de crises que estão ligadas, né, umas com as outras. A própria zona do euro foi criada numa tentativa de reorganizar a Europa depois do colapso monetariamente a Europa depois do colapso de Bretton Woods, e criou uma situação anômala, né, que é a de que os países têm os seus estados, as suas políticas econômicas autônomas, as suas políticas fiscais autônomas, mas eles não têm banco central, eles não podem fazer política cambial, porque é a mesma moeda, e não podem fazer política monetária, né? Então, uma situação absolutamente anômala, né? O euro é uma moeda sem Estado. Ou melhor, é uma federação de Estados que está por trás do euro. Então, isso gera constrangimentos na forma de pilotar a política econômica que são inéditos na história. Isso, combinado com a situação de crises, sucessivas crises pelas quais o capitalismo vem passando, gera hoje essa situação, para a gente estranha, né, de a gente ver a gente numa situação não tão ruim e a Europa e os países europeus numa situação tão complicada. Mas, enfim, para dizer uma última palavra, então isso é um problema de excesso de ativos financeiros. Os bancos hoje, os bancos europeus, todos eles estão numa situação muito difícil, né, porque tem muitos ativos, muitos créditos cuja realização é duvidosa, né? Então, um excesso de riqueza financeira que indica um problema de sobreacumulação por trás dele. É isso.